Boa noite, pessoal. Aqui é o Manu. Eu é, resolvi fazer essa live aqui, né? E tô ao vivo. Isso aqui é um enfrentamento, né? Porque não é simples fazer uma live ao vivo, mas para conseguir fazer, você tem que tentar fazer, né? Certo? Se não enfrentar, como é que vai saber fazer, né? Bom, o intuito aqui é eu falar um pouco sobre essa questão da preservação do histórico familiar, né? É uma coisa que eu fiquei bastante afim de fazer de ontem para hoje. E vamos lá, né? Aí tem umas temáticas aqui que pretendo falar, né? Basicamente, preservação da memória, fortalecimento de laço familiar, resgate da identidade, estímulo, reflexão, né? O registro para as futuras gerações, certo? Por que falar disso, né? O que me motiva é esse livro aqui, Poemas para a Família na Superação de um Câncer, nas arestas da pandemia. Dois, um até logo cheio de saudades de papai, que é o, graças a Deus, o meu primeiro livro editado. E aí esse livro, ele, em algum momento, vou tentar não dar um spoiler, né? Em algum momento ele vai falar dessa questão, né? Da questão histórico-familiar. Veja bem, gente, eu estava pensando de manhã, né? Olha, eu não sei bem como participar aqui. Quem puder for entrando em contato aí, fala, coloca a pergunta, a gente vai conversando. Bate-papo, tá bom? De manhã eu lembrei de um, sou professor, né, no estado. Eu lembrei de um aluno, nossa, faz tempo que esse aluno, foi nos meus primeiros anos de lecionando no estado. Tipo assim, meus primeiros anos nem sabia o que eu estava fazendo, né? É, mais ou menos. Um aluno falou assim: ah, professor, mas o tempo não serve para nada. É lógico que ele é um adolescente, ele era um adolescente, né? E eu, enquanto educador, precisava envolvê-lo ali num sentido de fazê-lo compreender a importância. Sem a temporalidade, será que pode existir alguma coisa? Eu creio que não. Eu não estou falando nem de outros planos, estou falando desse plano aqui mesmo. Né? Então, quer dizer, eu só posso ser o que eu sou hoje por conta de toda a minha história passada, né? Certo? Aí a vida segue com os altos e baixos, beleza? Bom, a primeira temática aqui é a preservação da memória. Bom, gente, eu vou tentar me induzir aqui um pouco a reflexão do livro, tá? Eu sou filho de nordestinos, né? Meu pai é um felizardo, porque o nome dele é Felizardo, e ele foi um felizardo, né? Durante a vida aqui. Minha mãe, Maria Sônia. Os dois do Nordeste. Os dois nordestinos. O nordestino, ele. Eu falar do nordestino porque é o que eu tenho vivência, né? Ele é um contador de história nato. E meu pai me passou um pouco disso, de como contar história e, e tornar essa história basicamente interessante na contação dela, né? Nada mais, nada menos eu tento contar histórias. Histórias da família. Por quê? Porque a vivência, para mim, a vivência, ela é fundamental
É, a vivência ela é fundamental para nossa vida, né? Quer dizer, as pessoas pelos quais existe o contexto social, né? Familiar que a gente nasce, e irmãos ou não, na maior parte das vezes sim, e é, um contexto, depois a gente vai para a escola e começa a ter aquele contexto mais social, mais aberto, certo? E a família é o primeiro lugar que a gente vive com as pessoas. E, e preservar as histórias da infância, pré-adolescência, adolescência. Antigamente não tinha pré-adolescência, né? Era infância, adolescência. É importante para o futuro da família, né? Para que as pessoas da família no futuro possam olhar para trás e falar, olha, olha aqui, né? Olha a história da minha família. E o registro, por meio de fotos, diário, entrevistas e outras coisas, ele é fundamental para isso, né? Eu trouxe, peguei até algumas coisas aqui só para ilustrar, né? Isso aqui, ó, uma memória minha. Isso aqui é um espetáculo em Santo André, no período que eu fazia teatro, né? Espetáculos degredados, olha, olha aqui no período do SESI, amigos da adolescência. Eu e minha mãe aqui no. Eu tinha ido. Essa, ó, então, ó, memória, né? A gente tá falando de memória. Isso aqui eu tinha ido no. Fazer uma animação na frente de uma loja. Minha mãe sempre foi uma incentivadora minha, né? Ah, essas coisas são muito boas. Vou tentar. Aqui eu e meu amor, né? Minha esposa. Uma viagem que nós fizemos. E esse aqui é o Lário, né? Meu sobrinho. Gente, quem não tem fotos para contar uma história? Né? Eu penso, na verdade, a minha escrita, no fundo também, um dos objetivos, ó, esse aqui, quando eu e meu amigo fomos lá na Bahia, nossa, muita coisa para contar desse momento aí. E a gente foi quase praticamente sem dinheiro, era adolescente, né? E a gente tomava o café para substituir o almoço, para poder só. Porque ia ter só o dinheiro da janta, né? E, ó, fotos familiares. Ó, meu pai tá aqui na foto, né? Meu sobrinho, né? Foi fazer o. Não sei se é o. Não é perseverança. É antes disso, mas não tô lembrado. Beleza? Ó, essa foto que legal. Essa fotografia. Essa fotografia quando eu comecei a lecionar no estado, tá? Tem uma lembrança muito legal em relação a isso. Em relação a isso aí, gente, a importância de valorizar, né, o histórico familiar é valorizar o histórico pessoal também, né? A gente não vive sem as pessoas, ok? Outra temática é o fortalecimento dos laços familiares. Ó, bom, só para vocês terem uma ideia, né? É, a- com esse livro, eu tenho feito contatos com familiares, com primos, né? E tios, e que começaram a ver a importância, a seriedade, né, dessa escrita, do resgate dessa escrita aqui, e começam a valorizar, né?
Porque isso aqui não é só para mim, isso aqui é para a família também, percebe? E há um sentimento de laço, de recriação de laços familiares muito forte que começa a ter, certo? Outra coisa, preserva-se a memória e resgata-se os laços familiares, né? Certo? Fala aí, contem aí, é, se a vida de vocês fosse um filme, quais momentos vocês não dispersariam aí? Não, da infância para adolescência, adolescência, idade adulta e outros. Se fosse um filme, que cenas você resgataria nesse filme? Quais cenas não poderiam faltar? Já pensou aí? Vai, uma dinâmica pra gente contextualizar. Gente, eu tô falando aqui, mas eu sinto falta de participação de pessoas. Mas tudo bem. Quem quiser entrar, entra. Deixa eu ver se alguém fez um comentário aqui. Espectadores, dois espectadores. Não sei quem são. Aí, duas pessoas. Estou tentando fazer uma análise, uma reflexão sobre o resgate, né, a importância do resgate da, do histórico familiar, certo? A partir desse livro aqui que eu começo a fazer isso. Gente, na verdade, esse livro, ele não é o meu começo de resgate dessa questão familiar, tá? O ano passado, eu tive uma experiência muito interessante de ir lá no Nordeste, lá na Paraíba, visitar minha avó. E na volta eu acabei fazendo um artigo, na verdade foram dois, que foram lançados lá da editora Pembroke. Eu fiz um artigo resgatando o histórico do histórico da minha básico aí da minha avó, né? Da minha relação com a minha avó materna. É bem legal, é um material bem interessante porque eu faço uma reflexão sobre as fotografias do antes e o depois e é lógico que vai ter poema, né? Os poemas de antes e os poemas de depois, tá? Da visita. É, é bem interessante. Dando a sequência aqui, ah, a importância também é o resgate da identidade, né? Quer dizer, gente, é muito interessante e é muito forte. Você vê que interessante, né? Se eu olhar daqui e falar, meu Deus, para mim, quem deu a vida no início de tudo foi Deus. Isso aí, para mim, é isso. E aí, se eu olho daqui para lá, né? Quer dizer, minha mãe e meu pai me geraram, né? Deus possibilitou esse milagre. Só que eu só posso existir eu aqui agora por conta da minha avó com o meu avô. E assim em diante, quer dizer, e assim retrocedendo, a gente pode retroceder aí até os primeiro, né? O primeiro habitante. Então, eu estar aqui e existir é de uma importância histórico-social muito grande, né? Então, não dá importância ao histórico? É, resgata a identidade de quem? A minha identidade social. E é muito interessante, porque uma das coisas legais ao fazer histórico familiar, é você se reconhecer e ir amadurecendo a partir de novos achados em relação às histórias da família. Isso é muito louco. Outra coisa, estimula uma reflexão, ajuda a entender a história e a cultura, né?
Registro para as futuras gerações, acabei de falar isso. Mas, gente, isso aqui, esse registro das futuras gerações também, o que eu vejo, assim, as coisas são meio que chamados, né? Cada um tem um chamado aí. Também não vai adiantar você fazer uma coisa forçada, né? Só pra, vou fazer porque fulano tá fazendo e não posso deixar de fazer. Tem que fazer aqui, né? Da alma, do coração, começar a fazer a partir daí, né? Pedir para Deus, se você sente isso, pedir para Deus te tocando e te mostrando. É. Outra coisa, a gente acaba descobrindo histórias fantásticas, maravilhosas, que dizem o que nós somos. É como se a gente fizesse uma pesquisa, uma retrospectiva, uma viagem, e né, nessa vibe aí, quântica, de muitas possibilidades, a gente pudesse descobrisse pedaços de uma fotografia imensa que diz quem é você. E você vai achando os pedaços e aquilo vai fazendo sentido. A sua vida hoje vai fazendo sentido de acordo com tudo isso que você vai encontrando ao longo desse refazer, desse recriar a história, o histórico familiar. É muito louco isso que eu estou falando. É muito interessante. E aí você tem o estímulo à criatividade, né? A valorização da cultura e da tradição, que no meu caso aqui é a valorização da cultura e da tradição nordestina, certo? Gente, eu preparei uma dinâmica, mas eu já falei alguma coisa aí, né? Eu acho que eu posso continuar aqui a ver um pouco dessas fotos aqui, talvez possa incentivar vocês, né? É, a foto, ela nos chama, né? Ela chama o escritor ou o poeta à criação também. Ela suscita essa possibilidade da criação. Isso aqui, ó, são fotos do período do teatro, nas personagens que eu fiz, foram muito interessantes. Ó, então, se vocês puderem fazer esse exercício, né? Sua vida fosse um filme, quais cenas não poderiam faltar? Olha, eu vou fazer esse exercício, dar exemplo, tá? Se a minha vida fosse um filme, eu tirasse um filme, uma cena de cada período da minha história vivida até aqui. Bom, eu não tiraria a minha infância, no Alto da Boa Vista, que foi uma coisa maravilhosa. Aliás, eu, eu tenho um artigo sobre esse período. Eu estou retomando muita história ali, vivida no Boa Vista. Eu preciso só atualizar ele e lançar. É, aqui, meus sogros estão vendo a live. Severino Lenilson, nós somos pessoas que estão sempre em evolução. Nascemos nossos pais, vivemos o tempo com eles. Mais tarde cansamos, construindo nossa família, que dali se começa a nova. Olha, que lindo. Isso é verdade, verdade mesmo. Nossa! Muito obrigado, gente. Eu sinto a falta do retorno. Obrigado por vocês estarem aqui, tá? Participando aí, tá? Me ajuda, né? Meus incentivadores. É, isso é importante, isso é muito importante. Eu tô aqui brisando e tentando construir alguma coisa que seja legal, que seja relevante e importante aí. É, do histórico familiar, né? No fundo, eu sempre me preocupei com essas coisas, mas tinha tanta coisa na cabeça, né? Pra fazer, tanta coisinha na cabeça que você não sabe se você de fato vai fazer e vai fazer as coisas que estão engavetadas, né? Família é um bem maior, é verdade.
Vocês sabem dizer isso aí, né? Pela experiência, né? Verdade, verdade verdadeira. Vai, como vocês estão se sentindo vendo minha live aí? Vai, fala aí. Eu gosto de falar, então, fio, eu nem sei quanto tempo eu já tô aqui, eu acho que 20 minutos. Beleza. Olha, fiquem abertos, tá? Se você fez esse exercício de pensar uma cena que esse filme seu, né, não poderia faltar na cabeça, na sua cabeça, eu creio que provavelmente isso vai ser legal. Isso é legal. Isso vai ser legal para você, né? Porque a gente tem a tendência a retomar cenas de coisas, momentos legais, momentos bons, e que isso no momento nos reanima, nos reanima, né? Basicamente. Então, a minha infância, na pré-adolescência, eu colocaria nesse filme os momentos das brincadeiras lá na escola, nas escolas que eu estudei. É, então, só para falar de lembrança, do histórico, né? Eu estudei lá no Marcelina, no Francisco Lopes, e tenho muitas lembranças dos meus amiguinhos lá de escola. Ah, aí, da adolescência, o momento aqui, o momento do teatro, o momento da vivência com a minha família, né? Meus familiares. Deus, graças a Deus, me deu pai e mãe, né? Irmãos, para conviver. E na fase adulta, meu casamento, é um momento. Eu não, jamais tiraria esse momento aí do casamento. Você vê, a gente faz uma releitura do que foi positivo, né? A Severino Lenilson colocou, está sempre cheio de novidades, tantas lembranças boas. É isso aí, é isso mesmo. Éder Veras, ô Éder, satisfação ter você aqui, meu caro. Estou feliz de ver você, você, do meu amigo, saudades. E o Éder é filho, é uma pessoa muito querida, que é a Vera, né? Que eram vizinhos dos meus avós lá no Nordeste, lá em Pernambuco, né? Maria Madalena Alaurindo, Deus abençoe, amém. Obrigado, Maria Madalena. É, gente, eu acho que eu já vou. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, fiquem aberto, ok? A minha intenção era falar de alguns pontos importantes para essa questão de valorizar a família. Eu agradeço muito a Deus por e nesse momento isso está acontecendo na minha vida. Porque eu passei muitos anos aí, décadas na verdade, querendo desenvolver essas coisas, mas não sabia como, né? Só que Deus é que vai, na verdade, mostrando para a gente os caminhos e nos dando as ferramentas para que a gente possa desenvolver essas coisas. Tá bom? É, Quem sentir aí no coração de fazer essa dinâmica e enviar, pode enviar, fica à vontade, ok? Éder Veras, um abraço, meu amigo. Deus abençoe você e sua família, viu? Sempre. Eu sei que minha mãe tem mais contato com vocês, né? Meu paizinho também estava com mais contato aí, mas ele se foi, né? Tá junto de Deus. Deus abençoe todo mundo aí, viu? Eu agradeço de coração pela participação de vocês, tá? Esse é o momento de falar sobre essas coisas a partir desse livro aqui. Então, se vocês puderem, depois, né? Esse livro aqui é para todos que de alguma forma perderam alguém e quer aqui se acalentar, o coração acalentado, aquecido, né? Como eu digo nos poemas aí, para olhar para a vida com positividade. Tá bom? O Severino colocou, meus irmãos, eu sentava do lado para escutar. Nossa, isso aí, isso aí é um exemplo de vida. Ficar escutando, imagina? Ave Maria, que cena linda. Que cena maravilhosa, hein, Severino?
Eu amo, né, histórias, as pessoas que me conhecem sabem disso. Eu amo escutar a história das pessoas, desde pequeno isso aí. Aí depois juntou com a vontade, com as coisas da minha mãe, né, de bater foto pra cá e pra lá, e as contação de história do meu pai, e deu isso, uma pessoa tem um contato com a sua mãe, minha amiga do coração. Beleza, Éder, a gente agradece aí também a amizade, né, o coração bom de vocês aí, o pensamento positivo, o pensamento do bem, né? Tem muita gente que reza pela gente, que gosta da gente, ama a gente de verdade, sem interesse. Né? Isso é, isso é de Deus, isso é uma coisa boa, muito boa mesmo. Gente, minha live tá dando quase 30 minutos. Eu tinha pensado mais ou menos esse tempo. Deixa eu só ver aqui, a conclusão encerra. Tá, então, uma breve. É que eu tô vendo um mapinha aqui. O que que eu posso fazer de conclusão, né? Eu agradeço a todos vocês que participaram dessa live. E eu sou bastante suspeito, né? Porque eu sou filho de dois seres que têm na cultura, e os meus sogros também, né? Me influenciam muito positivamente a, ao amor pela cultura nordestina. Né? Minha esposa é nordestina, meus pais, meus sogros, então eu sou um ser humano muito feliz dentro desse contexto. Agradeço muito a Deus por isso, né? Que a gente vem na vida dentro de um contexto familiar para aprender o que a gente precisa aprender, né? E seguir em frente e evoluir no processo aí para ser um ser humano melhor. Né? É isso que é bom para a vida, isso é que adianta para Deus em relação à nossa vida. Muito obrigado de coração por todos que participaram. Vocês estão convidados às próximas lives, mas assim, quando quiserem, quando puderem, também, tá bom? Eu ainda estou meio tímido para fazer, mas isso é normal, porque é a primeira, tá bom? Agradeço de coração a presença de todos vocês. Abração, tá? Deus abençoe todo mundo. Eita, Gerard Retado! Valeu, Severino. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês também. Fiquem com Deus. Meu avô foi um exemplo de pai. Ah, Éder Veras colocou isso aí. Ô, Éder, rapaz. Você, o Éder, se eu não me engano, você, pelo que eu sei, basicamente, você nasceu aqui em Santo André, né? Você também faz parte da geração aí, que nem eu, dos filhos que nasceram aqui, não foi? Mais ou menos? Ou você nasceu lá no Nordeste? Que a última vez que eu conversei com a sua mãe, né? Ela disse que foi vizinha dos meus avós e que eles eram gente muito boas. É aquele pessoal simples do Nordeste, né? Pessoal, José Laurindo, amém. Gente, se vocês começarem a contar a história, eu vou ficando, hein? É bom porque eu vou guardando as histórias, aí eu peço para vocês e eternizo aí as histórias de acordo com a vontade de Deus aí, certo? Bom feriado para todo mundo. Muito obrigado de coração pela presença de vocês aqui, tá? Valeu pelo apoio moral aí. Fiquei feliz, muito feliz de ter vocês aí. Eu vou finalizar com a frase do meu sogro.
Eita, gelo retada, gota serena. É nóis, filho, é nóis, filho. Deus abençoe todo mundo, tá, pessoal? Um abraço pra todo mundo. Agora vou ver como é que eu finalizo aqui. Pera aí. Meia hora, hein, de live? Que ótimo. Encerrar vídeo. Tchau, pessoal. Deus abençoe todo mundo.